vão derrubar a candidatura de Pablo Marçal. Além disso, tá rolando uma briga dele com o Bolsonaro por causa do apoio Nunes. Que história é essa? Que história é essa? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os dois processos, são dois processos do Ministério Público Eleitoral contra o Marçal, pedindo a impugnação da candidatura dele. Um terceiro processo do mesmo MPE, pedindo a impugnação da candidatura do Boulos, tá? Vou te mostrar a briga que tá rolando entre o Bolsonaro e o Marçal, os bolsonaristas e os marçalistas, que história é essa? E depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Ainda se der tempo, eu vou responder o Caio Copano, que falou da gente. Eu já respondi ele em live, mas vocês pediram muito aqui, então talvez a gente, se der tempo, a gente responde ele aqui nesse vídeo também. Beleza? Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando, entre nos meus grupos de WhatsApp, ó, tem o link aqui embaixo, porque nesses grupos a gente consegue se comunicar com você de uma forma muito mais rápida. Ali sai a notícia de aposta, às vezes tem alguma coisa importante, eu mando um áudio, às vezes áudio meu no seu grupo de WhatsApp, então tem tudo isso, cara. Link aqui para você fazer parte dos grupos, beleza? Vamos começar com o quê? Então é o seguinte, vamos começar primeiro com a do Boulos, olha lá. Nós seguimos falando sobre eleições aqui na capital paulista. As campanhas de Guilherme Boulos e Pablo Marçal são alvos de ação do Ministério Público Eleitoral. Todos os detalhes a respeito dessas ações você acompanha agora na reportagem de Álvaro Noceira. Em outra ação, a Justiça rejeitou o pedido de suspensão da candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, feito pelo Ministério Público Eleitoral. Por conta da participação de Boulos em eventos públicos durante a pré-campanha, o MP havia recebido denúncias de suposto abuso de poder político e econômico. De acordo com o promotor Fabiano Augusto Pentean, a primeira aparição aconteceu em 16 de dezembro de 2023, durante a entrega de um projeto de habitação, e o governo federal teria sido utilizado para alavancar a candidatura do representado para a presente eleição, tendo em vista tal cerimônia para o lançamento das obras da Copa do Povo, realizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O outro evento citado foi a participação de Boulos no ato pelo Dia do Trabalho, com a presença de centrais sindicais e do presidente Lula em São Paulo. Na ocasião, o presidente pediu votos para Guilherme Boulos, o que era proibido pela legislação eleitoral. Na semana passada, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Antônio Maria Patinho Zors, negou a liminar solicitada pelo Ministério Público Eleitoral, pedindo a suspensão do processo de registro da candidatura de Boulos. Na decisão, o juiz diz que desrespeitar o rito do registro de candidatura previsto na legislação supramencionada violaria o princípio do devido processo legal previsto na Constituição. O magistrado afirma que a concessão da liminar pleiteada com a suspensão do registro de candidatura poderá gerar a ausência do nome do candidato na urna eletrônica, em razão de que o rito do registro é mais célere que o da ação de investigação judicial eleitoral, o que poderá acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e nulidade das ações para prefeito e realização de novas eleições. Apesar de negar a liminar contra o registro da candidatura, o juiz aceitou o pedido do MP e determinou a abertura de investigação contra Boulos por suposto abuso de poder econômico. Vamos lá. Sai aqui uma matéria, né? Justiça nega pedido para suspender candidatura de Boulos. Lembrando, o Ministério Público tem esse papel mesmo de pedir e a Justiça de julgar, tá? Porque esse abuso de poder político, o que para mim tá muito claro, né? O presidente da República, antes do período eleitoral, falar do Boulos, fica aquela cara assim, precisa pagar a multa, paga aí, vale a pena. Olha a mídia que tá dando. Eu lembro que na época a gente reagiu isso na live e falou, cara, olha só o absurdo. Então isso aqui é o suficiente para acabar com a candidatura do Boulos? Acho bem difícil. Eu acho que não vai dar nada. Mas é algo que não deve ser permitido e, a meu ver, deve ter uma multa pesada. Uma multa muito pesada para que não se estimule, né, que se faça mais isso. Agora, do Marçal. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro processo contra o Pablo Marçal, né? O Ministério Público Eleitoral, vamos lembrar, o Ministério Público Eleitoral não é o Tribunal Eleitoral. O Ministério Público é quem faz a investigação, quem pede as coisas, e o papel do Ministério Público é esse mesmo, é ir para cima de todo mundo. Então, vamos ver o que aconteceu neste primeiro processo.
Já o Ministério Público Eleitoral determinou hoje a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o candidato à prefeitura aqui de São Paulo, Pablo Marçal, por disseminar fake news contra Guilherme Boulos aqui em São Paulo. De acordo com a promotoria, as declarações de Marçal têm indícios da violação de ao menos 3 artigos do Código Eleitoral brasileiro. O Tribunal Regional Eleitoral já determinou em uma outra ocasião que o candidato retirasse do ar postagens que fazem menção a Guilherme Boulos. Não só isso, o Guilherme Boulos já ganhou o direito de, se não me engano, 3 direitos de resposta nas redes do Marçal em relação a essa insinuação dele de que ele seria usuário de drogas. Esse é o primeiro. Aí tem o segundo processo, que é esse daqui. Após uma ação do PSB, o partido de Tabata Amaral, o Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, à Prefeitura de São Paulo. A suspeita é de abuso de poder econômico na campanha, por supostamente pagar seguidores para compartilhar vídeos. No documento, o procurador eleitoral Fabiano Augusto Pentean diz que o estímulo das redes sociais para replicar sua propaganda eleitoral é financiado, mediante a promessa de pagamentos aos cabos eleitorais e simpatizantes, para que as ideias sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura. Em outro trecho da ação, o MP alega que o impulsionamento pago é vedado pela legislação eleitoral e que, para desviar desta proibição, Pablo Marçal não faz impulsionamento diretamente. Ao contrário, estimula o pretenso cabo eleitoral ou eleitor para que, de vontade própria, façam sua própria postagem ou propaganda. O promotor eleitoral defende também a abertura de investigação contra Pablo Marçal, quebra de sigilo fiscal e bancário e a condenação à perda de direitos políticos por 8 anos, além da cassação do registro ou do diploma se eleito. Em nota, o candidato do PRTB negou o financiamento ilegal e classificou a ação do Ministério Público como, nas palavras dele, uma tentativa desesperada do bloco da esquerda, MDB, PSB, PT e PSOL, de tentar frear quem realmente vai vencer as eleições. Essa manobra só reforça o medo que estão do efeito Marçal, mas eles não vão nos parar. Sai a matéria. Ministério Público Eleitoral pede suspensão da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. Promotoria acusa coach de abuso de poder econômico e propõe inelegibilidade por 8 anos. Marçal nega irregularidades. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, o Pablo Marçal, ele paga os seus seguidores antes do período eleitoral e durante o período eleitoral para replicarem conteúdos de um candidato, que é ele. O que eu acho disso? Isso claramente é uma irregularidade. É o suficiente para se retirar a candidatura de alguém? Claro que não. Claro que não. Por mais que eu queira combater o Marçal, não é assim. Não é retirando a candidatura dele por causa disso. Eu acho que isso configura, sim, algum tipo de abuso de poder econômico. Você não tem nem o controle de quanto que foi gasto. E isso configura, de alguma forma, também caixa 2. Então, o que deve ser feito, na minha opinião? A suspensão imediata disso. Você não pode usar essa ferramenta, tá? E uma multa. Estimula uma multa aí não sei. Aí vê aí o quanto que seja o suficiente, porque isso provavelmente vai criar uma jurisprudência. Né? Isso é um caso novo. Não existem casos exatamente assim anteriores a esse. Então isso vai criar uma jurisprudência para o futuro. Então que se estimule uma multa para que não se incentive, para que não valha a pena continuar com essa ferramenta pagando a multa. Agora, tirar a candidatura do cara, aí já é demais. E eu vou dizer uma coisa para você. É um absurdo que no Brasil a gente tenha uma lei, né, chamada, por exemplo, a lei da ficha limpa. Porque o que diz a lei da ficha limpa? Olha, você não pode votar, né, em alguém que, sei lá, foi um corrupto, né? Eu acho um absurdo que a gente tem que ter uma lei para isso, né? Porque a lei é muito frágil, né? A lei é muito frágil. Por exemplo, a lei ficha limpa não pega o Pablo Marçal pela condenação que ele teve anteriormente. Ele não tinha mandato e não foi uma condenação que pega a ficha limpa. Ou seja, você pode hoje votar num cara que foi condenado por furto qualificado. Só que você não pode votar num prefeito, por exemplo, que sofreu um processo de improbidade que a gente sabe que pode ser muito, muito mais político do que técnico. Isso é um absurdo. Agora, mais absurdo do que isso é a gente ter uma população que insiste em votar em pessoas condenadas. Cara, é incrível, cara, como a gente tem uma vontade, né, de elevar a cargos de poder
pessoas que não merecem estar lá, né? E o que eu acho que vai acontecer, porque são duas coisas diferentes, né? O que eu acho que deveria acontecer com o Marçal e o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não deveria caçar a candidatura dele, e o que eu acho que vai acontecer, eu também não acho que vão caçar. Por quê? O motivo é frágil, eu não acho que o motivo seja frágil não, tá? Eu não acho que o motivo seja frágil, eu acho que é uma tese robusta que para em pé, mas eu acho que, dada a popularidade e a sensibilidade que há, né, na percepção das pessoas de que isso é tirar o cara no tapetão, eu não acho que vão fazer. Então, eu acho de fato, cara, que isso vai fazer o cara ou perder algum dinheiro, né, o que vai doer no bolso do Marçal, se ele tomar uma condenação de multa, mas no final das contas só ajuda ele. Tanto que já sai a matéria aqui, ó. Marçal nega crime eleitoral e diz que a ação do MPE mostra desespero dos adversários. Eles vão tentar de tudo para me suspender. Ou seja, já tá saindo o cara falando, ah lá, o sistema quer me parar, o sistema não sei o que lá. É isso, cara. Era tudo que ele queria, né? E aí, só para completar isso daqui, ó, como é irônico, né? O Pedro Rousseff, para quem não sabe, ele é sobrinho da Dilma Rousseff, sai aqui, ó, urgente, Ministério Público Eleitoral acaba de pedir a suspensão do registro de candidatura de Pablo Marçal. Grandíssimo dia, né? E 20 mil curtidas no tweet do cara. Primeiro é o seguinte, você ajuda o cara, né? Porque mostra que se a Dilma Rousseff, se a família Rousseff tá de um lado, eu tô do outro, né? E segundo, que mostra a tua hipocrisia, porque dá uma olhada nisso aqui, ó. Ex-ministro de Lula doa 100 mil reais para a campanha de sobrinho de Dilma. Então, peraí. O Marçal pagar os seus apoiadores para replicarem o seu conteúdo, você não gosta. Você acha que tem que caçar. Agora, um ex-ministro do governo do partido da tua tia doa para tua campanha, aí tá tudo bem? Não, aí tá tudo certo. É muita hipocrisia, como eu falei. Essa hipocrisia ajuda ele. Agora, cara, existe uma outra camada disso tudo, que é o seguinte, é a camada da treta que tá rolando entre o bolsonarismo e o Marçal, ainda que seja uma treta velada. Por quê? Eu já expliquei isso várias vezes, quem acompanha esse canal sabe. O Bolsonaro tem um monte de gado ali. Ele está vendo o Pablo Marçal construir o curralzinho dele e roubar uns gado do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro e o bolsonarismo, como é composto de covardes, como é composto de pessoas que não lideram, que não falam, o certo é ir pra lá e vamos. Ah, mas vamos xingar, não interessa, mas é pra ir pra cá. Não, são pessoas que, onde vocês querem ir? Ah, vamos pra lá então. Vai todo mundo com a onda, ninguém tem coragem de bater de frente com o Pablo Marçal, nem o próprio Mito. Aí, bom, nós temos que brecar o Marçal, mas também não dá pra bater de frente com ele. E aí, o que a gente faz? E aí fica essa situação que nós que estamos vendo de fora, e você que já é um pouco mais instruído, já entende isso e fala, tô sacando. O que aconteceu? O Tarcísio postou um vídeo do Bolsonaro pedindo voto pro Nunes. Dá uma olhada no vídeo. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Vamos lá. O Tarcísio postou esse vídeo. Até o momento que eu tô vendo aqui, 115 mil curtidas, aproximadamente 20 horas que ele soltou esse vídeo. Tá com um número de curtidas mais ou menos igual ao que ele costuma ter, né? Um pouquinho acima. Mas tá com muito mais comentário do que o normal. E o comentário mais curtido é esse aqui, ó. Botão de quem apoia o Marçal, né? Que triste ver Bolsonaro e Tarcísio apoiando o Nunes. Sou Bolsonaro, respeito muito, mas Nunes não só o fato dele, da Atene Bolsonaro terem faltado de um debate, mostrou claramente que já existia um plano determinado, mas Marçal virou uma pedra no caminho deles, então meu voto é no Marçal. Ou seja, esse aqui é muito legal. Capitão, estou contigo em tudo, menos o Nunes banana. Vou de Marçal, né? E 8 mil curtidas. O que está acontecendo? O próprio Bolsonaro não está sabendo lidar com isso. Ele olha para isso e fala, cara, é um fenômeno novo. Eu nunca tive tanta rejeição do meu próprio público. O meu gado, parte está me obedecendo. Ó, vai para lá, claro, Mito, o que você mandar fazer eu faço. Parte está começando a questionar minhas ações. Não, mas peraí, não é bem assim. Isso é terrível pro Bolsonaro.
Isso é terrível pro Bolsonaro, né? Tanto que, você pega, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro. O Marçal corta um trecho do vídeo do Eduardo e posta no Instagram dele fingindo que o Eduardo apoia ele. Qual a resposta do Eduardo? Não, tem que ver, né? Tem que ver, né? Porque o cara tá na fila, né, Ele ainda não mostrou que ele é o cara... Resposta xoxa. Resposta xoxa. E aí, o Pablo Marçal respondeu. Dá uma olhada na resposta dele aqui, ó. Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui. E teve uma coisa que você falou, e eu vou revelar aqui no espaço aqui agora. Eu ia revelar isso só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração, porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui, deixo bem claro, meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de Boulos, nem para o banana do Nunes, que é um comunista com o seu secretariado nojento. Me desculpa, a sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração eu não consigo afinar. Eu me curvo diante de Deus e eu não vou me retroceder nisso. Me perdoe, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho pelo senhor. Você vê que o Marçal também não pode bater de frente. Cara, deve ser horroroso você ser escravo ideológico de alguém. Você não poder falar o que você pensa. Tem que ficar cheio de dedos ali. Não, capitão. Não, o capitão, né, Não, o capitão, o que o capitão mandou, me perdoe, capitão. Não, me perdoe, mas o Nunes não dá. O Nunes... Cara, que coisa horrorosa, bicho. Que coisa horrorosa. E aí, a galera em volta já tá fazendo suas escolhas. E aí, vamos pra onde? Eu vou mostrar uma bem curiosa. Paulo Figueiredo, o homem que disse que tinha que ter guerra civil no Brasil pelo Bolsonaro, né? Ele coloca aqui, ó, uma reportagem do Romário, né? Falando do Eduardo Paes. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos de bastidor. E o senador Romário, do PL, do Rio de Janeiro, que decidiu apoiar o adversário de Alexandre Ramagem. Portanto, está do lado do candidato do presidente Lula, Eduardo Paes, candidato à reeleição pelo PSD. Eu consegui conversar ali com o entorno do Romário, com o pessoal ali no partido, e eles dizem que essa decisão já havia sido informada à Executiva Nacional previamente, há cerca de um mês. Olha lá. É o que a gente falou tantas e tantas e tantas vezes. O Romário estava com o Lula, depois ele esteve com a Dilma, depois ele esteve com o Temer, depois ele esteve com o Bolsonaro. Você acha que esse cara vai seguir? Não, vamos eleger o Romário senador. Aí ele tá falando, desculpa, Bolsonaro, não vou apoiar quem você quer, vou apoiar quem o Lula quer. Você jura que o Romário mentiu pra você? Você jura que o Romário não é conservador, cristão, patriota desde criancinha? Você jura? Ainda tem gente que fala, não, que agora vamos assinar aqui o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Você acha que este Senado, com Romário, Marcos Duval, Flávio Bolsonaro, eles vão tirar o Alexandre de Moraes, cara? Você realmente acha? Enfim, mas voltando ao assunto. Paulo Figueiredo vai lá, retuita isso e diz o seguinte: Bolsonaro se atrapalhou e escolheu apoiar um traíra em vez de um candidato de direita e agora está se ferrando. Uou, que surpresa. Deu a espetada dele no mito, hein? Deu a espetada nele no mito. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, o que está acontecendo na base do Bolsonaro? Os caras não sabem para onde ir. E assim, o Marçal ele fez um vídeo com o canal Hipócritas. Parece que o Coppola já tá com o Marçal. O Felipe Sabará, que era bolsonarista. Quem mais? O Daniel José, infelizmente, né? Que era um cara que era de terceira via. Já disse, não tem terceira via mais. Eu aprendi que tem que ser verde e amarelo, né? E a base do mito tá se esfacelando, mano. O cara tá olhando, tá vendo a base dele se esfacelando. Meu Deus, tá chegando um cara novo, como é que eu faço pra bater de frente com esse cara? E é isso, velho. E é isso. Como é bom ser livre, como é bom olhar e poder falar mal dos dois e poder falar tudo que a gente pensa. Não é mesmo? E pra terminar, né? Pra terminar, vamos reagir aqui ao Copano, falando da gente, que eu já respondi ele em live, mas vale a pena responder de novo aqui pra você no canal. Vamos lá. Daí o grande erro de muita gente de ter passado pano para a candidatura do Lula da Silva em 2022. Pausa aqui. Quem passou pano, cara? Quem passou pano? O Lula só foi candidato porque o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, votou pela suspeição do Sérgio Moro. Só por isso. O Lula só virou candidato
por causa do Bolsonaro. E o próprio Eduardo disse, é bom o Lula solto porque aí o povo brasileiro revive o sentimento antipetista. Ou até advogado, o voto nulo. Pausa aqui. Então você também é contra o Marçal, porque o Marçal estava junto com a gente falando mal do Bolsonaro. Isso. Quem foi a pessoa que mais te surpreendeu na última eleição nesse sentido? Olha lá, ó, orzinho de intelectual. MBL. Como Super espontâneo. que uma iniciativa chamada Movimento Brasil Livre estabelece uma equivalência moral entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. E Qual a não razão só disso, isso. hein? Qual a razão disso? É óbvio. Porque são pessoas inteligentes, a Sim. princípio, né? Sim. E que tem uma compreensão do universo político. Eu gosto muito desse ar de intelectual. Você vê que o Coppola é um cara tão fraco que até a voz dele é de um cara fraco. Ele se treme pra falar, ele é inseguro no que ele fala. Isso aqui foi completamente ensaiado, né? É disputa por espaço. O bolsonarismo, por ser uma força muito grande, ele sufoca outras iniciativas do mesmo campo político. A partir do momento que você não consegue o seu espaço, o seu lugar ao sol, você se volta contra essa força política. É muito melhor para o MBL um governo petista. Por quê? Porque a oposição é muito fácil. Meu irmão, quem falou isso não foi o MBL. Quem falou isso foi o Eduardo Bolsonaro. Foi o próprio Dudu Bananinha que falou isso. Não foi a gente não, bicho. E aí ele se nivela. Agora, qualquer um com um mínimo de memória vai lembrar que eles sequer apoiaram as manifestações pela reforma da Previdência em 2019. Cara, esse cara é um mentiroso, cara. Isso aqui é uma mentira do caramba. Ninguém lutou mais pela reforma da Previdência do que o Kim Kataguiri. Na época, fazendo justiça até, o Marcel Van Hatten também. E o lance, eu já contei isso várias vezes aqui, eu não vou me estender na história, mas vejam a história que o Caio Coppola tem comigo de bastidor, que você nem sabe o tamanho do canalha que ele é, mentiroso, duas caras, que ele mentiu pra mim sobre essas manifestações. É isso, é aqui ó, essa história tá aqui ó, eu vou colocar no izinho, assista esse vídeo, pra você saber o que esse canalha fez nos bastidores quando a gente estava supostamente lutando pela mesma causa. Olha quanta gente boa saiu do MBL. Então, assim, Quanta gente boa saiu? uma pessoa Quanta gente boa saiu? O Holiday? O Holiday? Agora esse aí é coerente, esse aí não é oportunista não. que acha que um governo petista é igual ou melhor que um governo que tinha Tarcísio, Paulo Guedes, Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes fez? Prometeu que ia privatizar um monte de empresa, fechar um monte de estatal. O que ele fez? Não fez nada. Falou que o Trator Lira ia passar um monte de reformas estruturantes e você ganhou dinheiro enganando as pessoas que foguete não tinha ré. O que aconteceu? Não passou nada. Outros, realmente não está movida pelo melhor interesse da nação. Pelo menos não naquele momento. Mas, enfim, são as coisas da política. E eu acho que, graças a Deus, é isso que me diferencia dessa turma. Eu não estou pensando na minha agenda de poder. Não. Eu estou pensando no que é melhor para o Brasil. Você tá pensando isso aqui, Coppola. Quando ficou muito claro... O Coppola tá pensando o seguinte, vamos enganar as pessoas, vamos falar que a gente vai conseguir o impeachment do Alexandre de Moraes, sendo que a gente não conseguiu nem a lava-toga por causa do Flávio Bolsonaro. Aí pega um monte de lead e depois usa esses leads para vender curso. Não. Tá certinho, cara. Tá certinho. Você tá pensando no Brasil. Como que a eleição ia se colocar, eu usava o pouco espaço que eu tinha da mídia para iluminar o que havia de errado naquele outro modelo. Entendi. Quando o Bolsonaro sancionou o juiz de garantia, você iluminou o que estava de errado? Quando ele colocou o Cássio Nunes que devolveu a elegibilidade do Lula, você colocou o que estava errado? Você iluminou o que estava errado quando ele colocou o assessor do Toffoli no STF? Você iluminou o que estava errado quando ele colocou um PGR petista 2 vezes que não processou nenhum corrupto? Você iluminou o que estava errado quando ele vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro supremo, inclusive essas do Alexandre de Moraes que vocês tanto se dizem contra? Você iluminou o que estava errado? Aí não. Aí você... Vamos apagar minha luzinha? Vamos ficar na boazinha, né? E assim, o Coppola é um cara tão fraco, cara, que quando ele tomou um pau, né, da Gabriela Prioli, depois ele tomou um pau do Kim no debate, ele fica psicologicamente abalado, ele não consegue voltar.
né? É por isso que esse cara, ele precisa sempre fazer essas coisas em ambientes controlados, com teleprompter, com ensaio, com pessoas que não vão fazer perguntas ríspidas para ele, porque ele sabe que se confrontar alguém bom, expõe que esse cara é só uma casca. Alguém achar que o Lula ia ter uma condução responsável da economia, Quem achou isso? ou, enfim, que ele não ia atrás das nossas liberdades individuais. Quem achou isso? E outra, quando o Bolsonaro mandou prender, né? Aliás, o Bolsonaro não, vamos falar, quando o bolsonarismo, através de uma thread falsa, falando que o MBL lavou 400 milhões de reais no YouTube, mandou prender 2 doadores do MBL, você falou alguma coisa contra, né, o cerceamento da liberdade de expressão? Quando impediram o Danilo Gentili de entrar no Congresso, você falou alguma coisa contra o cerceamento da liberdade de expressão? Quando quiseram proibir um filme de comédia do Danilo Gentili, você falou, cadê a liberdade de expressão? Não, você ficou na sua. Por quê? Porque você é o copano. Você serve para passar pano pros caras. E estava tudo declarado. E tem todo um histórico, né? Mas é isso. A disputa de poder, essa inclinação fratricida da política, quando você não encontra espaço dentro do seu ideário político, você tem que tentar destruir o seu concorrente. Cara, isso é um absurdo. Esse fratricídio. Meu irmão, ninguém atacou mais os membros da direita do que o bolsonarismo. Ninguém. Quantas vezes eu liguei pro Bolsonaro, pro Eduardo, pro Carteiro Reaz. Vamos parar de brigar? Não, vamos, demorou, parou. Dava uma semana, os caras atacavam a gente. Pelo amor de Deus, cara. Assim, basta pegar no Twitter. Vai no Twitter do Carluxo, vê o histórico. Cara, 90% dos ataques desses caras, lá em 2016 já, tá? Era contra o MBL, velho. Era contra o MBL. Enfim. Estamos aí nesse cenário catastrófico, né? Mas mais catastrófico pro Bolsonaro, né? Que tá perdendo seus gados e a galera tá pulando pro outro barco. E aí, como é que vai ser isso no futuro? Eu vou ter um palpite, cara. O Marçal, ou eles vão fazer um grande acordo e cada um vai pegar o seu pedaço dentro do bolsonarismo, que eu acho difícil, né? Porque o Bolsonaro e os seus filhos vão querer abrir mão de uma parte, né? Uma parcela do poder, difícil. Ou esses caras vão começar a se considerar cada vez mais o maior traidor do outro. Guardem essas palavras. E assiste o vídeo aqui, ó, que fala do Coppola. Um abraço e vamos questionar tudo. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado muito rápido pra você. Eu sou o Renato Batista, candidato a vereador em São Paulo, apoiado pelo Arthur Duval, número 44999. E eu criei a Frente Anti-Boulos na cidade de São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link foraboulos.net que eu vou mandar pra você e pra todo mundo da cidade de São Paulo. É gratuito.